Vamos falar sobre os capítulos 30 e 31 de Números. O capítulo 30 fala exclusivamente sobre a lei dos votos, principalmente das mulheres, no sentido de que se elas votarem e o pai ou o marido anular o seu voto, achar que não foi sábio e não permite elas cumprirem, que Deus não vai levar isso em conta. Que então o marido ou o pai pode anular os votos da sua filha ou da sua esposa. E aí surge uma pergunta, assim, uma coisa óbvia que ninguém é obrigado a votar, em nenhum lugar você tem obrigação nenhuma de votar, de fazer um voto, né? De fazer um voto. Mas se você fizer um voto, você é obrigado a cumprir. Então, Deus dá muito valor às palavras, às promessas. A pessoa tem que ser fiel com aquilo que ela prometeu. Ela está num apuro e promete uma coisa. Depois, quando ela sai do apuro, ela esquece e não cumpre, aí está errado. A pessoa, quando ela promete, ela precisa cumprir. Mas se ela não promete, não tem pecado nenhum. E na nova aliança, como é que funciona isso? Bom, eu creio que na nova aliança nós recebemos pela graça de Jesus, uma graça imerecida, tudo o que nós precisamos. Então nós nunca precisamos fazer um voto, fazer uma barganha com Deus. Fala, Deus, se o Senhor me livrar disso, eu vou fazer isso. Não vejo necessidade disso, porque tudo o que Deus nos dá na nova aliança é por mérito de Cristo e não por mérito nosso. Então não adianta ficar fazendo barganha, troca com Deus. Se você fizer isso, eu vou jejuar 40 dias. Se você fizer isso, eu vou dar uma oferta tão grande assim para isso aqui. Não faz sentido, não faz muito sentido porque nós temos a graça de Deus em Jesus Cristo e tudo que Deus faz para nós não é porque nós merecemos e não é porque nós pagamos, é porque Ele nos deu. Porém, você vai encontrar em Atos que Paulo fez um voto e cumpriu aquele voto, mas ele fez esse voto para cumprir aquela parte que ele fala de ser judeu para com judeus. Ele era judeu, então ele cumpria, ele mostrava, não, eu continuo sendo judeu. Então não era uma coisa que era de grande valor para Deus, mas era mais valor para com as pessoas com quem ele estava relacionando, para dizer que ele não era contra. Então, não é errado você falar que se Deus te abençoar, por exemplo, numa sua empresa, que você vai dar 2 dízimos, ou sei lá, você vai dar uma oferta para uma missão, não é errado. Você só tem que fugir desse negócio de achar que está fazendo troca, o negócio, o comércio, barganha com Deus. Lembra disso. Tudo que Deus faz para nós em Cristo é pelos méritos de Cristo. E a gente chega para Ele sem merecer e rogando a Ele pelos méritos de Jesus Cristo. Nós vemos no outro capítulo, no capítulo 31, que Deus mandou eles julgarem os medianitas. No caso, parece que medianita, moabita, parece que é o mesmo povo, sei lá, é uma confusão, uma coisa séria, mas é assim, justamente foi esse povo que corrompeu o povo de Israel pelo conselho de Balaão. E Deus manda eles irem atacar esse povo. E aí escolheram 12 mil homens e foram e fizeram o que Deus mandou. E Balaão morreu no meio. Então Balaão não tinha ido para casa. Balaão estava lá no meio desse povo. Talvez ele foi para casa e depois voltou, sei lá. Mas de qualquer forma, Balaão morreu, teve um fim triste no meio do juízo de Deus sobre aquele povo idólatra que fez Israel pecar e morreram 24 mil pessoas em Israel. Tem algumas coisas interessantes de você notar aqui, que Deus estabeleceu as regras de como dividir o despojo. E dava mais para os 12 mil homens que arriscaram as vidas para ir nessa guerra, mas ele deu também do despojo para o povo de Israel que não foi para a guerra, e deu para os levitas e deu para os sacerdotes. Então ele estabeleceu uma maneira certa de dividir o despojo. Isso estabeleceu precedentes para isso. Interessante também que as trombetas, como nós ouvimos antes, ele ensinou no capítulo 10 de Números, que as trombetas é para fazer Deus lembrar do povo de Israel e socorrer eles na guerra. E Finéias foi com a trombeta, né? E nós vemos esses dois personagens totalmente opostos. Finéias, que usou o zelo de Deus e matou aqueles dois que estavam cometendo aquela imoralidade e parou a praga, e Balaão, que é o profeta que profetizou coisas boas de Deus, mas se corrompeu e ensinou Moabe a derrotar Israel com o pecado. Então, Finéias vai com o exército, toca a trombeta, e Deus ajuda Israel e Balaão é morto. Então nós vemos esses dois personagens aí, essas duas personagens aí trabalhando assim, em contraposição, né? Diferente um do outro, um contraste um com o outro. E é interessante, gente, que com essa ajuda de Deus não morreu
um homem dos 12.000. Impressionante, né? Então eles fizeram uma oferta especial a Deus em gratidão, porque tiveram uma batalha que não morreu ninguém. Gente, os costumes de guerra, a matança das pessoas, até das crianças e coisa, para nós é uma coisa terrível, difícil de engolir. A gente só precisa lembrar que naquela época isso era o costume de todos os povos e todas as coisas. E então é uma coisa que, graças a Deus, da nova aliança, nós não temos nada a ver com isso. Mas temos que lembrar também que nós não temos domínio de nenhum governo civil e nenhuma autoridade para tomar conta de um governo civil, para entrar em guerra contra a nação e para acontecer todas essas coisas. Não temos isso. Mas quando Jesus voltar a estabelecer o seu reino na terra, aí vai haver um juízo fulminante contra todos e tudo que seja contra o seu reino. E depois vai ter um reino de paz e de glória. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho, até dentro desse assunto, não eram os midianitas, mas nós vamos responder a pergunta: por que Deus mandou exterminar completamente os cananeus? O que isso significa para nós?